veio falar com a gente sobre esse assunto. Ele atua no interior do estado e traz para a gente agora também as informações sobre a prática no dia a dia, doutor, lidando diretamente com esses casos comuns em grandes centros, mas no interior também, não é? Boa tarde. Boa tarde. E muito. Essa situação, ela bate a nossa porta todos os dias. E se você tem 5 atendimentos, você vai ter 3 de violência doméstica também. Porque são violências que elas estão costumeiramente já enraizadas e as omissões elas só saem quando existe uma agressão mais firme. E aí nós temos que intervir, seja no âmbito, no caso, pela Defensoria Pública ou a própria polícia, através do boletim de ocorrência. Mas elas têm muito medo ainda de levar o companheiro até uma distrital. Esse dado é de uma pesquisa recente, inclusive do Instituto Datafolha, que mostra que 52% das mulheres calam, né? Não procuram, não levam às autoridades essas informações, não levam à polícia esses registros. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, as pessoas reclamam de falhas, doutor, no sistema, desde a concessão de uma medida protetiva, ou até do próprio Judiciário, Defensoria, Ministério Público. Como é que o senhor enxerga hoje o sistema aqui no Piauí? A Lei Maria da Penha ela tem 46 artigos. Agora, se você observar dentro do sistema, o sistema ele não é tão célere. Por que não é célere? Não é rápido. Porque, além de já ter o retardo da própria notícia crime por parte da vítima, da ofendida, como a própria lei fala, ao mesmo tempo você tem uma série de prazos, de medidas, de outras pessoas que têm que trabalhar nessa engrenagem, nesse arranjo. E aí, até se conseguir uma medida de forma efetiva, a lei fala em 48 horas. 48 horas para a delegada de polícia, para o delegado de polícia requerer a medida protetiva, que pode sair até antes, como também o juiz tem 48 horas para dar aquele cumprimento. Mas até esse prazo chegar, muitas vezes ultrapassa. E aí você tem muitas vezes uma vítima que noticiou, mas infelizmente não teve aquele amparo tempestivo, rápido. E situações, em casos práticos, 48 horas. No mundo jurídico é um prazo bem célere, bem rápido, né? Exatamente. Mas para a situação concreta lá de um caso que a pessoa está na iminência até de ser morta, muitas vezes vidas se perdem com essa burocracia. E mesmo que a medida seja concedida, Marcelo, o que é que vai acontecer? Às vezes o ofensor, o agressor, ele mesmo assim não ultrapassa essa medida protetiva, porque o Estado ele não é onipresente. Então, o que é que acontece? A vítima, ela faz a notícia, consegue a medida protetiva e o agressor, ele simplesmente vai lá e pratica aquele descumprimento. Quando ele pratica um descumprimento que dá para a gente reverter no sentido de fazer com que ele seja segregado, aí a prisão se faz necessária, tudo bem. Mas quando a gente não consegue mais salvar a própria vítima. Então, precisamos até repensar essa situação. Eu vi agora a matéria recente em relação ao que está acontecendo no Karnak, essa é uma alternativa. Mas, infelizmente, esses crimes contra a mulher ainda são praticados são clandestinos. Ou seja, eles são praticados no silêncio daquele lar. Sim. E apesar de serem anunciados. E muitas vezes as pessoas buscam o próprio aparelho policial e reclamam que não recebem aquele retorno. Teve o caso agora recentemente em que um cidadão foi morto em um supermercado e a mulher só não morreu porque não atendeu ao chamado lá do agressor que já efetuava outras agressões e ela havia registrado um boletim de ocorrência em um distrito policial da cidade. Agora o que tem que observar também é se houve ela continuou simplesmente indo até a distrital, solicitando as medidas. Porque, às vezes, o que acontece? Aqui já falo na minha experiência como delegado de polícia da época. A pessoa faz o registro, mas nós precisamos coletar aquelas informações. E a vítima, muitas vezes, não vem. Quando é crime de ameaça, são aqueles crimes de ação pública condicionada à representação, nós precisamos da vítima. A polícia vai atuar muito nos crimes de ação pública incondicionada, onde nós não precisamos da representação da vítima. A lesão, por exemplo, independente de ser leve, grave ou gravíssima, a lesão é um crime de ação pública incondicionada. Mas isso faz parte do nosso cardápio diário. E digo mais, as mulheres, elas têm que meter na cabeça que o silêncio que elas estão praticando, ao mesmo tempo em que não estão denunciando esses agressores, vira arma, não é? Ele passa a ser um oxigênio para o agressor. Então, eu não quero mais ver o que eu vi como delegado, as pessoas sendo mortas pela própria omissão.
Muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe aqui, trazendo detalhes da atividade profissional enquanto defensor público e também da experiência que teve como delegado de polícia, inclusive já concedeu entrevistas para a gente aqui quando foi delegado de polícia. Muito obrigado, defensor público Jefferson Calume. Eu te agradeço e vamos continuar mostrando matérias como estas que são, Certo. inclusive, pedagógicas. Vamos encerrando. A você uma ótima tarde. Vou encerrando.